casar no Rio, casei aqui nessa igreja Santa Terezinha, ali de Copacabana, ali, que é ao lado do shopping. Casei, aí moramos um determinado tempo lá no Rio Grande do Sul, e depois voltamos para cá, foi quando eu entrei na Vale, né? E em relação ainda ao período de universidade, de faculdade, quer dizer, naquele momento, por exemplo, quais eram os ideais de profissão ou as empresas que vocês almejavam trabalhar? Como é que era isso? Aquele tempo... Concursos? Pelo menos naquela época não... Era Universidade Federal, né? Era Universidade Federal, mas naquele tempo a gente se dirigia mais para essas empresas públicas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, pelo menos eu, da minha parte, né? O cara que, por exemplo, de colegas que eu tive, que foram trabalhar na iniciativa privada, é porque o pai tinha uma firma de construção, outro não sei o quê, mas nós, a grande parte, era sempre... tinha um intuito assim de trabalhar em empresa pública, então departamento de estrada de rodagem, departamento de obras públicas, na própria universidade, entendeu? Era mais dirigido para essa... O ideal da gente era entrar numa empresa pública dessas. Foi o que aconteceu comigo, né? Que eu entrei, comecei. Depois que eu formei, eu fui trabalhar numa prefeitura, de uma cidade do interior. Depois eu fui trabalhar no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, né? Para depois eu vim para a Vale, né? Mas os ideais naquela época eram estes, né? Mas, quer dizer, antes, você já tinha tido algum outro emprego anteriormente, quando jovem? Não, que eu te falei, como estudante, né, eu trabalhei meu pai pagava a minha pensão na época, né, mas o dinheiro era curto. Aí logo que eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar no Jockey Club do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava muitos estudantes faziam isso. A gente trabalhava, se eu não me engano, às quinta de noite e sábado e domingo, quando tinham as corridas. Então a gente ia vender pule, acumulado. Eu trabalhava numa seção de acumulado. Então ali a gente pagavam bem naquela época. Se você somasse os 4 fins de semana, mas esse dia de noite você ganhava um salário razoavelmente bom. Então aí eu comecei até a me independer de meus pais, no caso, eu que comprava minhas roupas, minhas farras, a pensão mesmo, eu comecei a pagar, entendeu? Era um bom emprego. E além disso, trabalhei dentro da profissão, né? Na própria universidade tinha um instituto de tecnologia, que chamava ITERS, né? Que tinha diversas especialidades. Eu trabalhei numa seção que chamava Seção de Solos e Fundações. Então nós estudamos todas as fundações da ponte do Rio Guaíba, que é a famosa ponte do Rio Guaíba. Quando começou, nós íamos lá tirar amostra, fazíamos ensaios e tal, para os caras fazerem cálculo das estruturas, né? Isso foi durante o tempo de estudante que eu trabalhei nessas atividades, vamos dizer assim, né? O transporte pelo Rio Guaíba antes era balsa? Como que era? Antigamente era. Para você atravessar o Rio Guaíba, você tinha que atravessar de balsa. Você ia de Porto Alegre até uma cidade chamada Guaíba. Depois fizeram essas pontes que atravessam. O Guaíba é um estuário, né? Até chegar, formar o Rio Guaíba e ir para a Lagoa dos Patos. Mas esses estuários são diversos rios. É Rio dos Sinos, Rio Jacuí, não sei o que. Então, é uma série de 4 ou 5 pontes que vai dar numa estrada que se chama Porto Alegre-Uruguaiana, quer dizer, atravessa o estado todo. Além disso, vai para outras regiões. Mas realmente era como balsa, como era aqui no Rio, né? Você, para ir para Niterói, era de balsa. Depois fizeram a ponte, aí foi mais ou menos semelhante lá em Porto Alegre esse Que negócio. época foi a construção da ponte do Rio Guaíba? A ponte do Guaíba foi na década de 50, né? 1952, 53, 54, por aí assim. Tanto quando eu formei já estava pronta a ponte. Foi nessa época. Início da década de 50. Hein? Não, e por uma estranha coincidência, depois eu vim trabalhar nessa estrada, né, que liga Porto Alegre ao Uruguaiana. Passei lá uns quase 2 anos trabalhando lá. Seu interesse por estrada, especificamente, surgiu por quê? Em que momento?
Não sei te falar, não sei te dizer. Mas durante o próprio curso de engenharia, né, dentro das diversas opções, né, porque engenharia civil você sabe que é um leque, né, você tem construção civil, você tem saneamento, você tem estruturas, enfim, você tem um leque muito grande. E uma dessas especialidades da engenharia civil é estradas de rodagem, estrada de ferro. E eu acho que durante a própria escola, e depois o próprio emprego, né? Eu comecei a trabalhar, né, nessa área de estrada já, né? Quer dizer, então, sempre gostei, a minha vida toda foi estrada. Esse é o primeiro emprego na cidadezinha anterior? Como é que foi exatamente isso? Qual? Esse? O seu primeiro em Juí, né? Ah, não, depois que eu formei, Você formou. quando eu formei em 56, né? Aí o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa prefeitura chamada Ijuí, não sei se vocês já ouviram falar lá no Ijuí. É, uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul. E eu fui trabalhar numa prefeitura lá. E você diz, pô, por que você foi trabalhar numa prefeitura em Ijuí? Porque a minha noiva morava em Santo Ângelo, que era 50 quilômetros. Entendeu? Então, uma das principais razões foi essa, né? Eu fui trabalhar em Ijuí e também foi uma boa experiência profissional, porque uma prefeitura você trata desde cemitério até urbanização, você faz estrada, ponte, você faz em pequena escala, mas você faz de tudo numa prefeitura. Além disso, quando eu fui para essa prefeitura, aí nessa época que eu trabalhava nessa prefeitura de Ijuí, fundaram uma faculdade de pedagogia nessa mesma cidade, né? Aí eu fui ser professor de matemática nessa faculdade de ciências e letras de Ijuí. E além disso, nessa época, estavam fazendo construção de silos e armazéns. Aí eu trabalhando na prefeitura também fazia parte dessa firma de fiscalização de construção de silos e armazéns. E além disso me associei a um colega e a gente comprou aqueles aparelhos topográficos e a gente fazia então levantamentos topográficos, fazia loteamentos, trabalhava para o Banco do Brasil, para o pessoal lá plantar trigo, arroz. Então a gente, para o banco financiar essas lavouras, a gente fazia medição da área, né, que ele financiava de acordo com a área. E além disso, para você plantar trigo, você tem que plantar o trigo, entendeu, nas curvas de nível. Então a gente fazia marcação de curva de nível. Você passando por um trigal, você vê que está tudo redondinho, né, tudo curva de nível. Quer dizer, esse aí foi meu primeiro ano de atividade, né. E todo fim de semana eu ia visitar minha noiva, né. Tinha aquele telefone ainda de... todo mundo ouvia a gente falar. Era gozado que lá na minha terra era... Eu ia visitar ela ou de uma motozinha ou uma lambreta. Eu ia 50 quilômetros a distância. E a estrada não era asfaltada, era uma estrada de terra. E lá é terra vermelha. Então, quando eu chegava na minha terra, né, o pessoal só via os olhos, né? Todo cheio de terra. Bom, o senhor se casou em que ano? Bom, aí depois, continuando, eu fiquei, não me lembro, 1 ano e pouco lá, né? Aí que eu entrei nesse departamento autônomo de estrada de rodagem. Aí eu fui morar numa outra cidade, mas aí eu já estava, quando eu me transferi, minha noiva já estava no Rio, né? Ela já tinha mudado da minha cidade. Então aí eu fui para uma cidade perto, para essa cidade chamada Cruz Alta, terra lá do Érico Veríssimo, né? E lá eu participei da construção de 2 estradas. Pelo departamento de estrada de rodagem, fazia fiscalização da construção de 2 estradas, tá certo? Aí, nesse meio tempo, eu casei, né? Saí de lá, casei, fui buscar minha mulher lá no Rio, né? Até hoje eu comento que nós éramos doidos, né? Que se existia, ela vai ouvir essa entrevista, ela vai ficar contente. Nós casamos por paixão, por amor mesmo, né? Porque ela saiu de Copacabana, eu morava na Avenida Atlântica, até hoje tem uma Avenida Atlântica, e foi morar comigo numa cidade do interior, lá do Rio Grande do Sul. Eu não tinha nada, ela também não tinha, quer dizer, nós começamos a vida praticamente do zero, né? Aí ficamos uns tempos nessa cidadezinha de Cruz Alta, né? Aí depois fui trabalhar em outra rodovia, que é justamente essa que é Porto Alegre, Uruguaiana, mas aí nós fomos morar num acampamento de estradas de rodagem. Era a casinha do engenheiro,
oficina, refeitório, escritório, e o resto era tudo casa de pessoal que trabalhava na estrada, tratorista, mecânico, essa gente toda. Passamos quase acho que um ano e pouco nessa casinha, uma casinha de madeira, lá no campo, no interior do Rio Grande do Sul. É uma fase interessante da vida também. Tem algum fato marcante desse período nessa estrada? Marcante, você diz em termos pessoais ou termos... Não, tem coisas até gozadas, vamos dizer assim. Eu me lembro que essa região onde nós somos tinha muita lagoa para irrigar lavoura de arroz. Então a gente ia pescar de noite, né? E a minha mulher tinha um medo de cobra danado, mas como ela pesava 30 e poucos quilos, eu levava ela nas costas. Por quilômetros, ela ouvindo o radinho, eu levando nas costas, a gente ia pescar. E essa vida de acampamento tinha coisas interessantes também. Uma coisa interessante que eu me lembro que uma vez houve um baile no acampamento, né? E um dos funcionários, não me lembro quem foi, o cozinheiro, perdeu a dentadura. Aí no outro dia o torneiro apareceu com a dentadura de cara. Então você, como engenheiro, tinha que resolver esse tipo de problema. Além de construir, Além né? de construir, Outra coisa interessante, uma vez nós estávamos lá, caiu uma chuva de pedra, como é comum lá no Rio Grande do Sul, umas pedras de gelo do tamanho de um ovo. Né? Acabou com os telhados de todas as casas, entendeu? Coisas assim que acontecem, uma experiência interessante. Aí depois eu vim para... Você perguntou, né? Eu vim em 1960, foi isso que você perguntou? Em 1960 eu vim trabalhar na Vale do Rio Doce, né? Porque aí o tio da minha mulher era... Não foi por isso, mas é porque a família dela era de lá, né? O tio dela era governador lá do Espírito Santo, o Carlos Lindenberg, não sei se você já ouviu falar. O pai dela era secretário lá da Justiça, não sei o quê. E tinha um parente dela que trabalhava na Vale, Dr. Raimundo Mascarenhas, que foi presidente da companhia. Aí umas férias eu fui fazer uma visita aos pais da minha mulher, né? Eu vim lá do Rio Grande do Sul, fui fazer uma visita, encontrei o Dr. Raimundo Mascarenhas, aí ele perguntou se eu queria trabalhar na Vale e tal. Eu disse, difícil vir para cá, meu salário lá, inclusive, era melhor, entendeu? As vantagens que eu tinha lá era melhor. Mas aí depois, conversando com a minha mulher, né, nós achamos por bem que era melhor ficar perto da família dela, né? Nós, inclusive, já tínhamos... Casei em 58, nós já tínhamos 2 anos e pouco de casado, não tínhamos filho ainda. Bom, então vamos lá para o lado de sua mãe, seu pai, porque a gente ficar do lado da família do homem é sempre mais difícil. Então eu vim para Vale do Rio Doce, em 60, né, por essa razão. E o que você conhecia da empresa? Neca de Pitibiribas, como eu sabia que era uma estrada de ferro. aliás, mentira, conhecia ela porque em 1955, 56 mesmo, não me lembro, nós como estudantes de engenharia fizemos uma viagem pelo Brasil todo e em um estado que nós visitamos foi o Espírito Santo. Aí nós, como estudantes, nós ficamos sabendo da existência da Vale do Rio Doce e a Vale naquela época nos deu uma viagem de Vitória até Itabira, de trem, tá certo? Então eu conheci o trem de passageiro daquela época da Vale, conhecemos as minas, tá certo? Mas a estrada foi só a viagem, né? Por coincidência. Depois nós fomos para Belo Horizonte, mas então, bem antes eu tive um contato, né? Antes, mas lá no sul não chega notícia da Vale do Rio Doce. Naquela época, pelo menos, não chegava, né? Agora chega, mas naquela época a gente nem sabia o que era a Companhia Vale do Rio Doce. Aí eu cheguei, né? Era Maria Fumaça quando você fez essa viagem? Ainda não? Não, estava no começo dos diesel, entendeu? Mas ainda, quando eu cheguei em 60 mesmo, essa viagem eu fiz em 54, 55, 56, não me lembro bem. A predominância era de Maria Fumaça. Quando eu cheguei em 60, ainda tinha Maria Fumaça, mas já estavam acabando as Maria Fumaça, entendeu? Já estava começando as diesels, locomotivas diesel, né? Aí quando eu cheguei, eu não fiquei em Vitória, eu fui morar em Governador Valadares. Fiquei em Governador Valadares uns quase 3 anos, inclusive eu tenho 2 filhos que são mineiros, né?